Olá, tudo bem com você? Que bom te encontrar mais uma vez, que bom que nós estamos juntos mais uma vez. Eu estou muito feliz porque nós já estamos começando a avançar bastante na jornada. Hoje é a nossa aula de número 36. Então, eu peço a você mais uma vez aquela sua colaboração, aquele seu apoio, em dois sentidos. De multiplicar essa ideia, multiplicar essa força da meditação, o mundo precisa disso, ou seja, passe para pessoas, ative lá o sininho, se inscreva no canal, faça comentários, né? Eu tenho procurado responder, eu tenho poucos comentários ainda, tá? Mas eu tenho procurado responder a todos os comentários, mesmo que seja um oi lá, eu vou procurar retornar também com um oi, com tudo bem, ok? E outra coisa importante, né? É essa atitude mental, essa atitude subjetiva, digamos assim, de vibrar, plasmar, desejar que esse processo cresça, né? Que esse processo de meditação, de reencontro do ser humano com o seu eu divino, que ele reencontre. E isso é muito importante, é muito importante que nós façamos um movimento para que isso ganhe mais força, ou seja, que ganhe mais força a ideia de vamos meditar, vamos nos reequilibrar, vamos buscar a paz interior, porque senão o mundo não terá paz, ok? Vamos lá então? Me acompanhe. E nós vamos iniciar essa nossa jornada de hoje, essa nossa conversa de hoje, continuando, evidentemente, com aquele passo chamado Pratyahara, ou seja, o recolhimento, né? Vamos lembrar sempre da ideia da tartaruga, enfim, né? De nos recolher, que é muito importante esse recolhimento, e achar a nossa grandeza, a nossa verdade interior. E para reforçar essa ideia do Pratyahara, vamos contar um pouco hoje da história de um personagem muito importante dentro da história do nosso planeta, da nossa história mais moderna. Nós vamos falar um pouco hoje sobre Louis Pasteur. Louis Pasteur nasceu em 1822, na França, em Dole, e desde o início sempre foi um homem de ciência, desde do princípio da sua carreira, da sua busca, era um homem de ciência. E acabou enveredando para o caminho da medicina. Ótimo, perfeito. Só que nessa época a medicina ainda engatinhava. Ou seja, a medicina não tinha o aparato, não tinha os recursos que tem, nem de longe os recursos que tem hoje. E Pasteur começou esse processo, mas chegou num ponto em que ele se sentiu impotente, digamos assim, né? Por quê? Porque a medicina na época de Pasteur colecionava muitos fracassos, perdiam-se muitos pacientes, as pessoas sofriam com doenças, com problemas inerentes à época, porque eles não sabiam, não se tinha muita noção de higiene, não se tinha muita noção do que era infecção, não se tinha nenhum tipo de recurso de profilaxia, né, cuidados para que não se apanhassem as doenças, né? Fora tudo isso, a questão de saneamento básico era muito primitiva. Bom, juntava tudo isso e a Europa vivia um momento exatamente de que as pessoas ficavam doentes e a medicina da época se sentia impotente para resolver esse problema. Muito bem, frustrado, desanimado, Pasteur resolveu se recolher. E isso
marca um momento importante na vida desse grande homem. Pasteur acabou indo passar uma temporada, né? Enfim, saiu de cena, saiu da cena na época e foi morar numa propriedade rural de um parente dele. Só que aí é que está o fantástico, né? Dentro daquele homem recolhido, não atuante, enfim, né, no cenário da França, da Europa na época, dentro daquele cenário, daquela figura estava um gênio, estava um grande homem. E aí é que faz toda a diferença. Ele tá lá na fazenda, né? A fazenda, de um modo geral, que ele viveu, lá a propriedade rural que ele viveu, tinha as galinhas, né? Criavam galinhas, criavam vacas, né? Animais para produção de leite, e se produzia um pouco de vinho, de forma bem artesanal, mas se produzia o vinho. E esse era o cenário em que Pasteur estava vivendo, né? Completamente alienado da vida na sociedade francesa da época. Muito bem, até aí está o homem. Ele começa a olhar algumas coisas interessantes. Ele começa primeiro a olhar o vinho e como o vinho fermentava, o que levava o vinho a fermentar. Vamos lembrar que na época dele não tinha microscópio, não tinha nada do que você imagina agora. E ele, olhando os tonéis de vinho, ele via que tinha na borda do tonel, tinha aquele mosto, aquela película grossa, aquela condensação grossa, e aquele mosto, ele começou a perceber que dali é que surgia a tal da fermentação, que fazia com que aquele produto inicial, que era o suco da uva, ele fermentasse e fizesse uma modificação química tal que se transformava no vinho e, em alguns casos, o vinho se transformava no vinagre, né? Vamos lembrar de tudo isso. Observando aquilo, ele deduziu o quê? Deduziu que existia algum elemento orgânico, algum tipo de micro-organismo invisível aos nossos olhos que fazia o processo de transformar, de fermentar aquele material inicial. E ele começou a estudar por esse caminho, aí já está ali uma mente brilhante que enxerga algo que nem os nossos olhos, nem os nossos equipamentos, nada disso consegue enxergar. Vai imaginando aí, vai se colocando dentro dessa história, porque isso é elaboração interior da verdade, isso é pratyahara. Nós estamos vendo um homem que tem uma busca, um desconforto. Você tem um desconforto? Era uma pessoa que tinha um desconforto, que desejava fazer uma contribuição verdadeira para a humanidade, para o seu mundo, tinha um desconforto por não conseguir, uma sensação de impotência, e busca, para que tudo isso aconteça, busca um recolhimento. Sai daquela cena de 1 milhão de coisas, de 1 milhão de forças que chamam a sua atenção e se volta para algo mais simples, algo mais minimalista. Vamos construir a ideia por aí. E depois ele começa a deixar fermentar, ele começa a deixar as ideias fluírem livremente a partir dele, da sua observação, das suas deduções. Ele começa a recolher material, recolhe o mosto e faz com que esse mosto fermente outras coisas. Vai ficando cada vez mais claro para ele a presença dessa vida que está ali naquele material aparentemente inerte, né? Que é o mosto, aquele material grosso do vinho. Muito bem. Depois disso, ele começa a implantar essa mesma ideia nas galinhas. E ele consegue descobrir que as galinhas
adoeciam de determinados problemas e ele começa a trabalhar injetando Deixa eu ver se eu consigo ser bem claro, porque é o princípio da vacina que nós usamos hoje. Uma galinha está infectada, ela vai morrer, ele começa a retirar material dessa galinha, deixar esse material em repouso para que ele perca a força, para que ele perca a potência, no caso, aqueles micro-organismos que ele já tinha dentro dele certeza que existiam, e depois começa a injetar esses micro-organismos quase mortos, inertes em outras galinhas. Aí ele percebe que as outras galinhas adoecem, mas não morrem. Elas adoecem por um tempo e se recuperam. E aí ele começa a trabalhar isso. E ele tem certeza desses micro-organismos. E aí ele desenvolve uma outra técnica. Aí nós já estamos vendo o grande Louis Pasteur desenvolvendo o princípio da vacina. A vacina que nos salvou, segundo a grande maioria da humanidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, a vacina que nos salvou da Covid-19. Eu não quero entrar no mérito aqui, tem teorias que falam bem, tem teorias que falam mal da vacina. Não quero entrar nesse mérito, eu só quero dizer o seguinte, a ideia da vacina. Essa mesma vacina que mudou a humanidade, né? Hoje, o nosso cartãozinho lá, né? O nosso cartão de vacinação tem um monte de vacinas, né? Nossas crianças hoje já começam a vida recebendo um monte de vacinas. Essas vacinas foram eliminando, de fato, algumas doenças. Então, é bem interessante a ideia. É a tal cura pelos semelhantes. Olha que interessante, cura pelos semelhantes. Esse é um princípio de Pasteur. E outro princípio que ele cria, depois observando o gado e observando o leite, ele começa a desenvolver uma técnica que hoje é conhecida como pasteurização, exatamente em homenagem a ele, Louis Pasteur. O que ele faz? Ele pega o leite, enfim, e submete o leite a um processo de aquecer a uma determinada temperatura rapidamente e depois baixar rapidamente essa temperatura. Nesse processo, aquece e abaixa a temperatura, ele sabia, tinha plena consciência que ele estava eliminando os micro-organismos que estavam presentes ali. Aí no processo de pasteurização, depois lacrava o leite, enfim, e ele percebeu ali naquele momento que o leite durava muito mais. Então, esse processo de pasteurização é o processo que nós usamos hoje, né, que fez com que a humanidade conseguisse um tempo maior de duração, de validade de N produtos. Então, tem toda essa ideia, mas o que eu estou querendo chamar a atenção de você não é para isso. O que eu estou querendo chamar a atenção de você é como esse homem conseguiu desenvolver isso. Aí você pode dizer, não, ele conseguiu desenvolver isso porque ele era um gênio. Sim, sim. Não se discute que Pasteur era um gênio. Mas o que se discute é que qualquer pessoa pode ser um gênio. Qualquer pessoa, desde que ela faça exatamente isso que eu estou te falando, desde que ela consiga abstrair, ela consiga sair do lugar comum, ela consiga sair daquele torvelinho de coisas do dia a dia, do cotidiano, que não a fazem enxergar a verdade interior. Voltando no princípio do Pratyahara, o Pratyahara preconiza o quê? Que você tem uma verdade, que você tem um princípio divino e desde o momento em que você consegue se recolher, se retrair e buscar esse princípio, existe uma verdade maior lá dentro, existe a presença divina lá dentro de você, no seu interior, que lhe permite fazer qualquer coisa, como o próprio Jesus falava, né? Vós podeis fazer o que eu faço
e muito mais. Observe então que existe em tudo isso um processo mágico, um processo fantástico. Nessa ideia do Pratyahara, existe um processo fantástico. Só que esse processo fantástico, esse processo de grande descoberta, esse processo de revelação espiritual, ele não acontece através de nenhum tipo de fórmula mágica. Não tem um roteiro, você não vai conseguir achar um tutorial, né? Eu tô falando aqui para você e eu não vou conseguir dar para você a receita de bolo para você achar isso. Por quê? Porque ela está dentro de você. Então pense nisso, na importância que tem dessa elaboração interior. Pense, reflita sobre isso e principalmente confie no seu poder. Confie na sua capacidade e confie no seu potencial infinito que está ali guardado dentro de você. Só refletindo e só deixando muito claro, né? Quem diz que pode te conduzir por um caminho de descoberta, etc., etc., mente para você, engana você. O próprio Jesus falava, a tua fé te curou. Ou seja, você e só você tem capacidade para se curar. Você e só você tem capacidade para fazer as grandes descobertas que você tem que fazer, as grandes transformações que você tem que fazer. Reflita sobre isso, reflita sobre a importância disso. Porque senão nós estamos já vivendo numa sociedade em que as pessoas elaboram leis e a gente vê que as leis não dão certo, as leis não resolvem o problema. A gente está numa sociedade em que as pessoas elaboram livros de normas com milhares de páginas. Norma para fazer isso, para fazer aquilo. Fantástico, é necessário, é importante normatizar as coisas, é importante ter um método para fazer, é importante, a tecnologia é muito importante. Mas em se tratando de autoconhecimento, em se tratando de autorrealização, nada substitui o mergulho interior. Nada substitui o processo de autoconhecimento. Então, livros são muito importantes, mas esse processo de autoconhecimento é muito mais importante, é muito mais significativo que isso. Você quer mais que isso, né? Nós acabamos de falar sobre Louis Pasteur e sobre a fantástica jornada interior e depois exterior de Louis Pasteur. Mas você quer mais que isso? Vamos lá. Jesus, 40 dias no deserto. Paulo de Tarso, São Paulo, 3 anos no deserto da Arábia e mais possivelmente 10 anos peregrinando como se fosse um mendigo antes de ser Paulo o apóstolo. Quem mais? Moisés. Depois que saiu do Egito, que teve que fugir do Egito, antes de libertar o povo hebreu, 40 anos no deserto, 40 anos em Madian. Quer mais? Rama, famoso Rama, que é o protagonista do épico indiano Ramayana. 14 anos na floresta, vivendo como um selvagem. Era um rei, passou 40 anos vivendo numa floresta como um selvagem. Quem mais? Os famosos Pandavas, Arjuna e seus irmãos, 14 anos recluso, escondidos antes de voltarem à cena e enfrentarem os seus meio-irmãos Kurus na batalha de Kurukshetra. Quer mais? Vou te passar mais. João Evangelista, que teve a visão, uma das visões mais fantásticas do mundo, o Apocalipse, em degredo na ilha de Patmos. Que mais? Francisco de Assis regularmente se recolhia, Francisco de Assis saía da ordem, vivia momentos reclusos, sozinho. Foram vários, pelo menos que se narra, de Francisco de Assis e por aí afora. Essa jornada de deserto, esse período probatório,
esse recolhimento, esse período sabático, enfim, entenda como você quiser entender, é importante. É o tal do divisor de águas, é a estrada de Damasco, né? Daqui até essa estrada, não existe esse salto, ninguém tem um insight assim, e ontem era uma pessoa, hoje é outra. Não tem isso. Existe um intervalo, existe um momento, lá até na própria natureza. Se você olhar a natureza, você sai ali de uma lagarta, que é um animal para muitos nojento, um animal que vive para comer, um animal lento, que de repente tem um momento que ele se recolhe, forma ali uma pupa, um casulo, e daquela pupa, daquele casulo, sai um animal leve, elegante, bonito, a borboleta. Então, até na natureza, na nossa natureza mais simples, nós vemos isso. É necessário, é fundamental esse momento de transformação. É como se você pegasse e dividisse. Daqui para trás era o homem velho, daqui para frente é o homem novo, mas tem esse ponto aqui. Esse ponto chama-se recolhimento, elaboração interior da verdade, pratyahara. E assim, eu diria para você que para coroar esse momento, para coroar essa ideia, nós vamos falar um pouco sobre Paulo, ou aquele homem, Saulo de Tarso. Quando ele vai para a estrada de Damasco, ele já está num outro processo, ele já está num conflito interior muito grande. E aí quando ele passa mal no deserto, que ele cai, né? Isso está relatado lá no Atos dos Apóstolos. Quando ele cai ali e ele volta a si, que ele está cego, mas ele vê Jesus, Jesus se apresenta para ele, fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? A primeira frase que Saulo, né, que seria Paulo de Tarso depois, a primeira frase, a primeira ideia que ele consegue elaborar dentro dele, depois, esse novo homem é: Senhor, o que queres que eu faça? Pense nisso, pense nessa ideia. O universo precisa de você, o universo precisa da sua força, o universo precisa da sua força mental, da sua força de realização. O universo precisa que você encontre essa pérola dentro de você e a partir daí você fale exatamente como Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? Porque a partir daí você começa a ser um elemento de transformação, um elemento de renovação desse mundo. O mundo precisa de você. Pense nisso. Namastê.